Olá, pessoal! Então, dando continuidade aí ao estudo dos polinômios, essa semana nós vamos estudar as equações polinomiais. Então, o objetivo da nossa aula é compreender o conceito de equação polinomial, compreender e aplicar o teorema fundamental da álgebra e a decomposição de uma equação polinomial. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Então, antes da gente falar sobre a equação polinomial, nós vamos conhecer um pouco da história como surgiu a equação polinomial. Então, o cálculo de equações polinomiais e algumas equações algébricas era um dos grandes desafios da chamada álgebra clássica. Os primeiros registros e conclusões sobre as relações existentes nas equações de primeiro e segundo graus foram apresentadas por Al-Khwarizmi, que é esse matemático aqui que a gente consegue ver na imagem. Então, foi ele quem apresentou em suas obras o significado da palavra álgebra, que é trocar os membros no termo de uma equação. Quase meio milênio depois, foram aparecendo inúmeros matemáticos, como Girolamo Cardano, Niccolo Tartaglia, Ludovico Ferrari. Então, eles que iniciaram estudos sobre equações de terceiro e quarto graus, além de muitos matemáticos, né, que se destacaram por grandes demonstrações aí na matemática, que ajudaram e são de extrema importância até hoje, como Niels Henrique Abel, que era norueguês, Carl Friedrich Gauss, né, que é alemão, e o francês Évariste Galois. Então, né, sobre a equação polinomial, cada passo realizado para o aperfeiçoamento de equações polinomiais de grau n, com n pertencente ao conjunto dos números naturais, foi e é de muita utilidade. Então, as equações polinomiais são bastante recorrentes em problemas envolvendo a matemática. É por meio da equação que buscamos encontrar valores desconhecidos de determinadas situações. Então, como nesse exemplo aí que a gente pode ver, a gente usa equações polinomiais para resolver. Então, o que diz esse exemplo? Né? A diferença entre o cubo de um número real e o seu quadrado é igual à soma do triplo do quadrado desse número com 25. Então, qual é esse número? Então, se a gente pensar aí, a gente subentender que esse número, que a gente não sabe quem é, a gente chamar ele de uma incógnita, nesse caso eu vou chamar ele de x, então a gente vai ter que o cubo de x, né, que é x ao cubo, a diferença entre o cubo menos o quadrado vai ser igual a o triplo do seu quadrado, então 3x ao quadrado mais 25. Quando a gente fizer essas continhas aqui, né, resolver essa equação, a gente vai obter que esse número é 5. Uma das soluções, né, dessa equação polinomial é 5. Né? Outras, ela tem três soluções, né? Tem três raízes, essa equação. Como as outras duas são raízes complexas, que a gente vai ver mais à frente, então, o que nos interessa mesmo é saber aqui a raiz real. Então, esse número será 5. Então, se a gente substituir o 5 aqui, né, a gente vai obter que realmente o 5 é raiz dessa solução, dessa equação. Então, conhecemos como equação polinomial qualquer equação que envolva um polinômio. Então, para encontrarmos as possíveis soluções de uma equação polinomial, é necessário conhecermos o grau desse polinômio. Então, conhecendo o grau do polinômio, para cada caso, existem métodos específicos para encontrarmos as soluções. De acordo com o grau desse polinômio, então, pelo teorema fundamental da álgebra, que a gente vai ver também daqui a pouquinho, é possível sabermos quantas soluções complexas existem para aquela equação. Então, a definição da equação polinomial, né? Denominamos equações polinomiais ou equações algébricas as equações da forma Px igual a zero, onde
P de x é um polinômio de grau n maior que zero. As raízes da equação algébrica são as mesmas do polinômio P de x. O grau do polinômio será também o grau da equação. Então, nós temos aí alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem x à quarta mais 9x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero. Então, a gente tem um polinômio igualado aqui a zero. Então, o grau desse polinômio aqui é quanto? 4. Então, consequentemente, o grau da nossa equação será 4. Né? Essa equação aqui é de grau 4. Então, nós temos aqui, nesse segundo exemplo, x elevado a 10 mais 6x ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, como é que a gente sabe o grau dessa equação? Então, o grau dessa equação aqui é 10, porque é o x aqui, né, de grau maior, que é o x elevado a 10. Então, o grau dessa equação também será 10. Então, nesse terceiro exemplo, a gente tem também uma equação polinomial, né? A gente tem 4y à terceira mais 2y menos 2 igual a zero. Então, o grau desse polinômio é 3. Então, consequentemente, o grau da equação polinomial também será 3. Então, se a gente quiser saber também as raízes dessa equação polinomial, então será a mesma raízes da equação, serão as mesmas raízes do polinômio. Então, para resolver também essas equações, é preciso encontrar as raízes do polinômio, né? As raízes de um polinômio podem ser reais ou complexas, como a gente já viu. Então, a gente tem um exemplo aí, ó. Determine a raiz da equação polinomial do primeiro grau. 4x menos 8 igual a zero. Então, como é que a gente faz para encontrar a raiz dessa equação de primeiro grau? Então, 4x menos 8 igual a zero vai ser quanto? A gente vai isolar o termo que tem o x. Então, vai ficar 4x igual a 8. Agora, a gente vai isolar o x. Se aqui o 4 está multiplicando, a gente leva para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar x igual a 8 dividido por 4. Então, nós vamos obter aí um x igual a 2. Então, nós temos aí um segundo exemplo. Determine as raízes da equação polinomial do segundo grau, que é essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, como é que a gente faz para descobrir as raízes de uma equação polinomial do segundo grau? Nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, certo? Que a gente já conhece. Então, nós vamos definir aqui quem é o A, o B e o C dessa equação. O A vai ser o coeficiente do x, onde tem o maior grau, né, da equação. Então, vai ser o que está aqui do lado do x ao quadrado. Então, o A vai ser 1. O B vai ser o coeficiente do x, onde tem somente x. Então, vai ser menos 5. E o termo independente vai ser o nosso C, né? Que no caso aqui é 6. Então, a fórmula de Bhaskara, primeiro a gente vai calcular o delta, né? Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Quando a gente encontrar o delta, a gente vai aplicar aqui no x, ó. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Então, resolvendo isso daí, a gente tem que delta, neste caso, vai ser menos 5 ao quadrado, né? Que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que A é 1 e C é 6. Então, nós vamos obter, quando a gente fizer essas contas, vamos obter que o delta é igual a 1. Então, colocando aqui, né? X vai ser igual a menos B, que é menos 5, mais ou menos raiz de delta, que vai ser raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Então, nós vamos obter aí que o x vai ser igual a 5, mais ou menos 1, dividido por 2. Então, nós vamos obter duas soluções, né, para a equação de segundo grau. O x',
que vai ser igual a 5 mais 1 sobre 2, que é igual a 3, né? 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E o x duas linhas, que vai ser igual a 5 menos 1, dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, nós obtemos aí as raízes desta equação do segundo grau. Então, agora nós vamos falar do Teorema Fundamental da Álgebra, ou TFA. Então, todo polinômio P de grau n maior que 1 admite ao menos uma raiz complexa. Então, um exemplo. A equação 2x menos 6 é igual a zero admite a raiz real 3, ou seja, admite pelo menos, né, uma raiz complexa. Então, um outro exemplo, né, a equação x ao quadrado mais 4 igual a zero admite as raízes imaginárias 2i e menos 2i. E a equação x à quarta menos 81 igual a zero admite a raiz real 3 e a raiz imaginária menos 3i, entre outras, ou seja, admitem mais raízes. Por quê? Porque ela é uma equação aqui de quarto grau, certo? Então, uma consequência do teorema fundamental da álgebra é o teorema da decomposição de uma equação polinomial, que diz que toda equação algébrica de variável complexa i grau n, com esse n maior ou igual a 1, admite exatamente n raízes complexas, reais ou imaginárias. Então, a gente tem aí um polinômio, né, um polinômio p de x, dessa forma, né, que nós já vimos. Então, esse polinômio, onde a n é diferente de zero, o a n aqui é diferente de zero, então ele pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau. Ou seja, vamos pegar aqui esse polinômio p de n, aí a gente pega o a n, que é o coeficiente aqui do x de maior grau, vamos pegar o a n, e esse a n ele vai multiplicar tudo isso daqui. E o que é isso aqui, ó? A n multiplicando x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 e assim até o x menos Rn. Em que R1, R2, R3 e Rn são raízes desse polinômio. Então, com exceção da ordem dos fatores, tal decomposição é única, certo? Não importa aqui a ordem, certo? Como a multiplicação ela é comutativa, então a gente pode colocar os termos aqui, não necessariamente precisa estar em ordem. Então, portanto, esse teorema diz que uma equação tem sempre tantas raízes quanto for o seu grau. Então, um exemplo aí de fatoração de polinômio, né? Fatorar o polinômio p de x igual a 5x à quinta menos 5x à quarta menos 80x mais 80, sabendo que suas raízes são 1, menos 2, 2, menos 2i e 2i. Então, nós temos aí um polinômio, esse polinômio aqui, de grau 5. Então, vamos fatorar esse polinômio, né? Como a gente conhece as raízes, aqui fica mais fácil. E como o que o teorema passado, né, do slide passado, nos diz? Que o grau aqui, ó, do polinômio vai ser, se o grau é 5, então nós vamos obter 5 raízes. Se o grau for 4, vamos ter 4 raízes. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, quem é o nosso AN? O AN, neste caso, é o 5. Por quê? Porque o 5 é o coeficiente aqui do nosso x, onde tem o maior grau, né? O nosso x que define o grau do polinômio. Então, o nosso AN é 5. Então, vamos pegar o nosso AN e fazer do jeito que a gente fez no slide passado. Então, P vai ser igual a 5 AN multiplicando x menos 1, que é a primeira raiz,
multiplicando x menos menos 2, né? X menos menos 2, a gente vai obter x mais 2, que é a nossa segunda raiz. X vezes x menos 2, né? Que é a nossa terceira raiz aqui, 2x menos 2, vezes x mais 2i, que vai ficar x menos menos 2i, então vai ficar x mais 2i, vezes x menos 2i, que é a nossa quinta solução aqui do polinômio. Então, assim, dessa forma aqui, nós formamos a fatoração desse polinômio. Então, outro exemplo, né? Dado o polinômio p de x igual a 2x à quarta menos 10x à terceira menos 26x ao quadrado mais 106x mais 120, e considerando que um polinômio do quarto grau possui as raízes iguais a menos 3, menos 1, 4 e 5, escrevam na forma fatorada. Então, nós temos aqui que esse polinômio é de grau 4. E as raízes são menos 3, menos 1, 4 e 5. Então, para escrever ele na forma fatorada, nós vamos fazer, né? Pega o nosso AN, que é o nosso AN, o 2, porque o 2 é o coeficiente aqui do x que possui o maior grau. Então, 2 vezes x menos a primeira raiz. Então, vai ficar x menos menos 3, vezes x menos a segunda raiz, x menos menos 1, vezes x menos a quarta raiz. Então, vai ficar x menos 4, vezes x menos a quinta raiz, x menos 5, a quarta raiz, que diga, 5. Então, vai ficar assim, né? Quando a gente reescrever, p de x vai ser igual a 2 vezes x mais 3, menos com menos mais, vezes x mais 1, vezes x menos 4, vezes x menos 5. Então, essa forma aqui é a forma desse polinômio fatorado. Então, temos aí mais exemplos para a gente ver como é que fica na prática, né? Então, vamos mostrar pelo dispositivo de Biot-Ruffin que 1, menos 1 e menos 2 são raízes de p de x igual a 2x à terceira mais 4x ao quadrado menos 2x menos 4. E escrever p de x na forma fatorada. Então, vamos fazer aqui, né, o esquema do dispositivo de Biot-Ruffin. Então, vamos pegar aqui a primeira raiz e colocar aqui. Vamos pegar os coeficientes aqui desse polinômio e reescrever aqui, certo? Então, como é que a gente faz? Repete aqui o primeiro coeficiente, né? Repete embaixo, então vai ficar o 2 aqui. E vamos resolver aqui, né? Pelo dispositivo prático de Biot-Ruffin. Então, 2 vezes 1 mais 4. A gente vai obter 6. 2 vezes 1, 2. Mais 4, 6. 6 vezes 1, 6. Menos 2, 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Então, nós já obtemos aqui, né, o primeiro polinômio depois que a gente fez essa divisão aqui, né, pelo dispositivo prático. Então, fazendo agora com a segunda raiz que foi dada na questão. Então, fazendo aqui com menos 1, né, a gente vai pegar esse 2 e vai repetir embaixo, esse primeiro 2 aqui. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 6, 4. Então, agora, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Então, nós obtemos aqui, né, o segundo coeficiente aqui do polinômio. O novo polinômio formado. Então, agora nós vamos pegar a terceira raiz do polinômio aqui. Menos 2. Então, vamos repetir também esse 2 aqui. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Então, nessa primeira aqui, que a gente fez, né, por dispositivo aqui de Biot-Ruffin,
P de x vai ser igual a x menos 1, né? X menos 1, que é aqui a primeira raiz, vezes, aí aqui, ó, o polinômio que formou, né, quando a gente utilizou aqui, 2x ao quadrado, mais 6x, mais 4. Isso aqui é igual a x menos 1, vezes x mais 1, vezes 2x mais 4, né? X menos 1 vezes, aí vamos pegar a próxima raiz, né? Vai ser x menos 1, então vai ficar x mais 1, vezes a segunda raiz aqui, né? 2x mais 4. 2x mais 4. Então, a gente vai obter, se a gente pegar aqui o 2 e colocar em evidência, né? Nós vamos obter x mais 2 e o 2 aqui fora, certo? Então, vai ficar como? Vai ficar o 2 aqui que a gente colocou em evidência, vezes x menos 1, vezes x mais 1, vezes x mais 2. O segundo exemplo, né? Escrever o polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 3x vezes x ao quadrado menos 9 como produto de fatores do primeiro grau e identificar seu grau e suas raízes. Então, fatorando as expressões entre parênteses, a gente vai obter isso daqui, né? Fatorando essas expressões aqui, nós vamos obter p de x vai ser igual a x ao quadrado menos 3x vezes x ao quadrado menos 9. Nós vamos obter isso aqui, né? Se a gente colocar o x em evidência, nós vamos obter x vezes x menos 3, nessa primeira situação. Vezes, aí essa segunda situação, a gente pode reescrever, né? X ao quadrado menos 9, a gente pode reescrever como x mais 3 vezes x menos 3. Né? Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou voltar para isso daqui. Então, o polinômio é de quarto grau, né? E suas raízes são os valores que anulam cada um dos 4 fatores. Então, x, então vamos pegar aqui esse primeiro, né? X é igual a 0 ou x é igual a 3, né? Se eu igualar isso daqui a 0, x vai ser igual a 0 ou x menos 3 vai ser igual a 0. E se x menos 3 for igual a 0, né, a gente vai obter que x é igual a 3. Agora, nesse segundo aqui, x mais 3 ou x mais 3 é igual a 0, né? Ou x menos 3 aqui é igual a 0. Então, se x mais 3 for igual a 0, então x é igual a menos 3. E se x menos 3 for igual a 0, então x é igual a 3. Então, as raízes que a gente encontrou foi 0, 3, menos 3 e 3. Então, era isso, pessoal. Boa semana e bons estudos.